Olá pessoal, sou Cláudio Roberto, professor de História do Brasil do curso Cavalcante. Vamos tratar nessa aula um tema bastante recorrente nas últimas edições do Enem e também nos vestibulares. Um período da história do Brasil que passou por rupturas, por mudanças no plano político, no plano econômico e no plano social. Um período da história do Brasil que nós chamamos de Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. A Era Vargas foi um período da história do Brasil que passou por várias mudanças. Analisando esse slide, percebemos aí, no primeiro plano, a figura do Getúlio Vargas. No segundo plano, percebemos aí algumas imagens de eventos importantes que ocorreram nesse período de 1930 a 45. A Era Vargas, que durou 15 anos, portanto, a partir de 1930 até 1945, passou por 3 etapas, de 1930 a 1934. Getúlio chega ao poder em 30, não eleito, mas fruto de um processo, de um movimento político, uma revolução que iria pôr fim a um período da história do Brasil, da República Velha. A partir das eleições de 1930, a derrota de Vargas e o não reconhecimento dessa derrota fez com que Getúlio Vargas, alegando fraudes eleitorais naquela eleição de 30, em que o candidato situacionista Júlio Prestes havia vencido as eleições, Getúlio Vargas, então, buscou composições na sociedade, setores descontentes com o modelo até então vigente, onde o presidente Washington Luiz seria afastado do poder, faltando aí pouco mais de 15 dias para encerrar o seu mandato, e o candidato eleito foi impedido de assumir. Getúlio, então, assume o poder. Nesse primeiro momento, segundo o próprio Getúlio, governaria de forma provisória, com o objetivo de organizar o sistema político brasileiro, até que pudesse redefinir um novo modelo, né, até uma nova eleição, para que fosse elaborada uma nova Constituição ao país. A Constituição demorou, mas chegou. Em 1934, a promulgação da Constituição brasileira, né, que redefiniu o modelo, que determinou eleições para presidente, porém o Getúlio conseguiu convencer o Congresso Constituinte em que ele seria eleito por via indireta, permanecendo aí no poder por mais 4 anos. Porém, em 1937, né, Getúlio, utilizando-se de uma manobra política, dá um golpe de Estado e permanece no poder até 1945 de forma autoritária, portanto, o Estado Novo. Durante esse período da Era Vargas, de 1930 a 1945, o governo Vargas apresenta algumas características. No plano político, Getúlio procurou centralizar o poder. Durante a maior parte desse período, Getúlio governaria sem o Legislativo, né, sem o Congresso Nacional. Então, no plano político, houve um processo de centralização política. No plano social, o Estado, Getúlio Vargas, vai fazer com que o Estado sirva de intermediador entre em relação às questões que envolvia o conflito, que envolvia o capital e o trabalho. Né? Então, Getúlio vai criar as leis trabalhistas. No plano social, no plano econômico, Getúlio Vargas vai desenvolver uma política nacionalista com o objetivo de industrializar o Brasil. É preciso investir na indústria de base para que a nossa indústria pudesse decolar, e o Estado vai intervir, vai gerenciar nesse modelo, no sentido de criar as possibilidades para que a nossa indústria pudesse avançar. Chamamos de intervencionismo do Estado na economia. São as características gerais do governo Vargas. Podemos aí então dividir o governo assim. Primeiro momento que nós vamos trabalhar, o governo provisório. Getúlio assume o poder em 30, chefe de uma revolução, para governar provisoriamente até que fosse elaborada
uma Constituição. Nesse período aí, as primeiras medidas tomadas pelo Getúlio Vargas nesse primeiro momento, quando ele assume o poder, em 1930. A Constituição de 1891 foi suspensa, até que fosse elaborada uma nova Constituição. O Poder Legislativo, na esfera nacional, estadual e municipal, ou seja, o Poder Legislativo foi suspenso provisoriamente. Os governadores dos estados passaram a ser indicados, chamados de interventores dos estados, e também nos municípios, os prefeitos seriam os interventores municipais, né? O Brasil vivenciava naquela oportunidade uma crise econômica, fruto da crise que abalava o mundo capitalista. O produto que mais gerava receitas, divisas para o país, que era o café, estava em crise. A crise do capitalismo que iniciou nos Estados Unidos, o principal comprador do café brasileiro, com a redução das nossas exportações, esse produto em crise, e o Getúlio Vargas cria o CNC, Conselho Nacional do Café. Seria um órgão que iria desenvolver políticas no sentido de resolver o problema do café. E a solução encontrada foi: o Estado compraria o excedente, esse café, e mandou queimar toneladas de café para reduzir a oferta e assim procurar resolver o problema dessa crise. Assim como ficou proibido também o cultivo do café por 3 anos. Então, o presidente Vargas vai aí tomando essas primeiras medidas. Como você pode observar, também nesse período, o presidente Vargas vai criar as leis trabalhistas. O Estado aí vai servir de intermediador do conflito entre patrão e empregado. As leis trabalhistas, com a jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo, férias, dentre outras leis trabalhistas que foram criadas nesse primeiro momento. O governo Vargas também vai criar novos ministérios: Ministério da Educação, do Trabalho, da Indústria e Comércio. Então essas são as primeiras medidas tomadas pelo presidente Vargas quando assumiu em 1930, as primeiras medidas até que fosse elaborada uma Constituição. Getúlio governa, portanto, assim, de forma provisória, de uma forma centralizadora, indicando os interventores estaduais, municipais, o poder legislativo fechado nesse período, né? E aí o presidente Vargas vai enfrentar aí a primeira reação ao seu governo, chamada Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo pega em armas contra o governo Vargas. Os paulistas alegavam que Vargas governava sem base legal, que estava demorando constitucionalizar o país. O pretexto para que os paulistas pegassem armas contra Vargas é que o Getúlio não convocava uma assembleia para elaborar a constitucionalização, para constitucionalizar o país. Então, alegavam que Getúlio estava governando sem base legal. O pretexto para que o movimento iniciasse, né, além desse reclame, né, de que o governo Vargas estava sem base legal, o pretexto foi a indicação. Getúlio Vargas indicou para governar São Paulo um interventor pernambucano, o tenente João Alberto. Os paulistas não aceitam a indicação de um pernambucano para governar São Paulo. O símbolo desse movimento ficou conhecido como MMDC, oriundo de uma manifestação de estudantes contra Vargas. A repressão policial a esse movimento levou à morte de 4 estudantes, cujas iniciais MMDC, as iniciais dos nomes desses estudantes, formam a simbologia MMDC. Os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Seria o símbolo da Revolução Constitucionalista. Os constitucionalistas promoveram uma intensa propaganda no sentido de conseguir apoio popular em São Paulo
para enfrentar o governo Vargas. A ideia era derrubar o governo Vargas. Então, cartazes foram produzidos no sentido de convocar os paulistas para o alistamento, para lutar, para compor o batalhão que iria lutar contra a ditadura Vargas, para conseguir recursos para financiar a guerra contra o governo. Os paulistas faziam campanha de arrecadação de recursos, de ouro para a compra de armamento. A Revolução Constitucionalista, portanto, foi a primeira reação a esse autoritarismo que estava sendo colocado em prática pelo governo Vargas. São Paulo terminou lutando sozinho, sem uma adesão nacional, sem que houvesse adesões em outros estados. O isolamento de São Paulo permitiu que o movimento não tivesse sucesso. Ou seja, a Revolução Constitucionalista foi derrotada, né, mas serviu para alguma coisa. O movimento começou no dia 9 de julho e encerrou no final de setembro. Portanto, não mais aí do que pouco mais de 2 meses de guerra civil que o Brasil vivenciou nesse período aí da era Vargas, portanto, em 1932, né? Mas apesar da derrota dos paulistas, a Revolução Constitucionalista de 32 serviu para alertar o presidente Vargas. Getúlio, então, resolve instituir uma lei eleitoral em 1932. De acordo com essa lei eleitoral, ficou instituído as seguintes mudanças. Primeiro, o presidente Vargas convoca uma eleição para a eleição de uma Assembleia Nacional que iria elaborar uma Constituição para, de fato, constitucionalizar o país. Essa eleição que aconteceu no ano de 1933 foi uma eleição importantíssima. Por quê? Porque foi instituído algumas mudanças. Primeiro, o voto secreto. Até então, o voto era aberto durante todo o período da República Velha. Então, a instituição do voto secreto, a instituição do voto feminino e a criação de um órgão ligado ao Poder Judiciário para organizar as eleições com o objetivo de tentar eliminar as fraudes eleitorais que aconteciam durante a República Velha. Então foi criada a Justiça Eleitoral. Então aconteceram as eleições de 1903, foi elaborado então uma Constituição. Se você observar aí, a instituição do voto feminino foi uma mudança importante nessa eleição de 1933. Se você observar aí a presença dos constituintes, que elaboraram a Constituição de 34, e a presença aí de uma deputada, a deputada Carlota Pereira Queiroz, uma única deputada que foi eleita entre os constituintes. A Constituição foi elaborada e promulgada no ano de 1934. Algumas mudanças importantes que essa Constituição trouxe em 34. Ela confirma as leis trabalhistas que já haviam sido criadas por Getúlio Vargas no início do governo, né, 1930 ainda. Confirmou a lei eleitoral de 32, que instituiu o voto secreto, que instituiu o voto feminino. E previa essa Constituição, é importante essa mudança aí estabelecida pela Constituição de 34, prevendo que o Estado poderia intervir na economia com a nacionalização de bancos e riquezas minerais. Abre aí um caminho para que nos próximos anos o governo pudesse criar empresas estatais que pudessem trabalhar na extração dos nossos minérios. Aí a gente lembra que posteriormente o Getúlio Vargas iria criar o Conselho Nacional do Petróleo, que nós podemos dizer que aí já seria um embrião da futura Petrobras, que seria criada em 1953. Outra mudança importante aí na Constituição de 34, além de prever a nacionalização, é que essa Constituição de 34, ela definiu o quê? Eleições presidenciais a cada 4 anos por via direta. Contudo,
o presidente Vargas conseguiu convencer a Assembleia Nacional Constituinte que a primeira eleição, após a promulgação dessa Constituição, deveria ocorrer por via indireta. As eleições aconteceram, o próprio Getúlio, que já estava governando de forma provisória, concorre às eleições com o Borges de Medeiros, e o resultado das eleições presidenciais aí seria esse. Getúlio conseguiu vencer essas eleições, só os constituintes, portanto, votaram nessas eleições aí, e aí encerrando assim esse primeiro período da era Vargas, do governo provisório, aí sim, a partir de então, o Getúlio tem sim uma base legal, constitucional, para permanecer por mais 4 anos. Encerrando aí a primeira fase do seu governo, o governo provisório, e iniciando o governo constitucional. Antes de iniciarmos o período constitucional, vamos aí trabalhar uma questão sobre essa temática. Observando aí essa questão, vimos aí, na casa do beato Pedro Batista, em Santa Brígida, na Bahia, Dom Pedro II divide um espaço na parede com Getúlio Vargas. Este exemplo caracteriza um tipo de idealização da figura de mitos que ficaram sedimentados na memória popular. Podemos afirmar que Getúlio Vargas potencializou uma imagem de pai dos pobres, em grande parte devido às... Letra A. Alternativa A diz assim: as medidas revolucionárias introduzidas com a reforma agrária. Ora, Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres nesse período, inclusive houve uma intensa propaganda nesse sentido de divulgar esta imagem do presidente como o pai dos pobres, devido o Estado ter promovido nesse período aí as leis trabalhistas. Então, de certa forma, favoreceu ao operariado urbano. É bom que se diga, essas leis trabalhistas, elas não chegavam às áreas rurais. Não incluía o proletariado rural nesse direito a essas leis trabalhistas. Só o proletariado urbano, o que dava não menos que 5% do proletariado brasileiro. Getúlio, então, utilizou essa imagem como o pai dos pobres. Porém, nesse período não houve qualquer avanço na questão da reforma agrária. Então, a letra A não está correta. Alternativa A. Alternativa B diz assim: restrições econômicas impostas aos industriais brasileiros. Não, o Getúlio Vargas não impôs restrições aos industriais brasileiros. Ou seja, o governo Vargas facilitou ou estimulou, incentivou o desenvolvimento da indústria nacional com o seu modelo nacionalista de governo. Então, não ocorreram aí essas restrições. Alternativa C. Restrições rígidas impostas à burguesia nacional e internacional. Não houve, nesse período da era Vargas, restrições. Pelo contrário, nós acabamos de dizer que o governo Vargas apoiou, incentivou a burguesia nacional, a indústria nacional. A letra D diz assim: discursos ufanistas disseminados entre os camponeses brasileiros. Eu disse para vocês que nesse período da era Vargas, os direitos trabalhistas não chegaram lá ao proletariado rural. Os beneficiados foram apenas os trabalhadores urbanos com as leis trabalhistas. Portanto, não ocorreu aí esses discursos ufanistas disseminados entre os camponeses brasileiros. E a letra E diz assim: medidas de caráter populista atraindo as massas trabalhadoras de fato. Essa é a alternativa correta, a letra E. As medidas populistas tomadas por Vargas com o intuito de trazer o proletariado urbano para servir de base e sustentação para o seu governo. Então, vamos iniciar a segunda fase do governo Vargas. Agora, o período constitucional, onde ele deveria governar 4 anos, como ficou estabelecido pela Constituição de 34. A primeira eleição foi indireta, ficou determinado pela Constituição
que somente em 1938 ocorreria as eleições diretas para presidente. Nesse segundo período do governo Vargas, o mundo estava polarizado aí na década de 30 e 40, até meados de 40. O mundo estava polarizado diante da crise do capitalismo liberal. O mundo ficou polarizado no crescimento de duas vertentes. O crescimento da extrema-direita fascista, por um lado, e por outro, o crescimento da esquerda socialista, os movimentos anarco-sindicalistas, comunistas. Então, essa polarização aí, e que passou a ocorrer no mundo, o Brasil também sofreu influência dessa polarização aí, que estava acontecendo lá na Europa e em outros cantos do mundo. O Brasil também sofreu aí essa influência. E no Brasil, então, portanto, não foi diferente. O Brasil também, nesse período, nesse segundo momento da era Vargas, o Brasil cresceu bastante no Brasil, os movimentos ligados aos trabalhadores, desde o início do século XX, os trabalhadores já se organizavam. Em 1917 tinha ocorrido a greve geral no Brasil, em 1922 a fundação do Partido Comunista. E, portanto, nesse período aí, com esse crescimento das doutrinas comunistas, surge no Brasil uma organização de esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração comunista, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que havia participado dos movimentos tenentistas da década de 20, né? O Luiz Carlos Prestes, que comandou aquela grande coluna Prestes, que se refugiou na Bolívia, os tenentes que apoiaram Getúlio em 1930 no movimento da Revolução, porém o Luiz Carlos Prestes se negou a dar qualquer apoio a Getúlio naquela oportunidade, e o Luiz Carlos Prestes terminou se convertendo ao socialismo. A Aliança Libertadora Nacional defendia, portanto, medidas socialistas ao país. Surge então esta organização, Aliança Nacional Libertadora. Por outro lado, em oposição à Aliança Nacional Libertadora, surge uma organização de extrema-direita de inspiração fascista, a defesa de um Estado centralizado, autoritário, nacionalista e anticomunista. Então o Brasil também viveu aí esta polarização entre essas duas organizações. Em 1935, aconteceu um movimento liderado pela Aliança Nacional Libertadora. O movimento seria a segunda revolução ou a segunda tentativa de derrubar o governo Vargas, a chamada Intentona Comunista de 35, uma tentativa golpista da ANL de derrubar o governo Vargas, liderado por Luiz Carlos Prestes, que teve inclusive um apoio ou uma orientação de uma comunista de origem alemã, orientado ali pela Internacional Comunista da União Soviética, a Olga Benário, que acompanhou Luiz Carlos Prestes até o Brasil, com o intuito de dar um apoio, uma orientação a esse movimento, com a intenção era derrubar o governo Vargas e implantar no Brasil um modelo socialista. Contudo, o movimento fracassou. Luiz Carlos Prestes achava que haveria uma adesão no Brasil a esse movimento, achava até que os amigos dele, os tenentes que participaram daqueles movimentos da década de 20, os movimentos tenentistas, achavam que haveria uma adesão. Não houve essa adesão. A Intentona Comunista não passou de alguns motins em Recife, Natal e Rio de Janeiro. O movimento fracassa, Luiz Carlos Prestes foi preso, Olga Benário presa e extraditada para a Alemanha, apesar de grávida de Luiz Carlos Prestes. Ou seja, a segunda tentativa de derrubar o governo Vargas fracassou. Nós estamos, portanto, trabalhando aí esse segundo momento da era Vargas. Aproxima as eleições de 1938. E o Getúlio não tem a intenção de deixar o governo. Os candidatos já estavam até em campanha. O José Américo de Almeida, o Armando Salles, em campanha eleitoral, já porque aproximava e as eleições estavam marcadas para o mês de março de 38. Era o que dizia a Constituição.
previa as eleições a cada 4 anos. Porém, Getúlio Vargas não tem a intenção de deixar o governo. E ele, com uma manobra política, com um golpe, forjando um plano elaborado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, o chamado Plano COE. O que dizia o Plano COE? O Plano COE dizia que o Brasil estava sob o perigo vermelho comunista, de que o Brasil poderia estar sofrendo uma ameaça de uma nova onda revolucionária comunista. A ideia do Getúlio, com essa alegação, ou com esse suposto plano que teria sido elaborado pelos comunistas, que tinham o desejo de tomar o poder no Brasil, a ideia do Getúlio era atrair para ele o apoio de setores como a própria igreja, a grande burguesia nacional, o exército, os setores políticos mais conservadores, pudesse dar a ele sustentação para que ele pudesse, então, com essa manobra, cancelar as eleições, alegando que o Brasil deveria estar preparado, blindado para um possível movimento revolucionário comunista. Então, o que é que o Getúlio faz? Dá um golpe de Estado no dia 10 de novembro de 1937, cancela as eleições que estavam marcadas para o ano de 38, fecha o Congresso Nacional e instaura uma ditadura autoritária no Brasil, que ficou conhecido como o período do Estado Novo. Encerrando assim a segunda fase da Era Vargas, a fase do governo constitucional, iniciando um período de autoritarismo. Com o encerramento desta segunda fase, vamos aqui trabalhar mais uma questão sobre essa temática. O comando da questão diz, o texto: decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1985, seus membros, os não moderados, organizaram a insurreição comunista, que foi abafada pelo governo Vargas. Assinale a alternativa, que apresenta a ação política subsequente e relacionada com a referida insurreição. Então, a questão vai tratar da intentona comunista de 35, do fracasso dessa intentona, né? E o que é que diz a letra A? A proposta anti-imperialista e anti-latifundiária contida no programa da ANL foi completamente abandonada. Esta alternativa ela vai estar errada. Porque o programa da ANL era justamente anti-imperialista e anti-latifundiária. E em momento algum a Aliança Nacional Libertadora abandonou este projeto ou essa defesa. Então, portanto, não houve esse abandono, a letra A está errada. A letra B diz assim: Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. Essa questão, essa alternativa é a correta. Vocês podem observar, de fato, Getúlio explorou bem essa questão de haver no Brasil um temor, um suposto plano comunista para tomar o poder no Brasil. Explorou bem essa temática com o intuito de atrair apoio dos setores mais conservadores e assim ele conseguir base de apoio suficiente para aplicar o golpe de 37. Então, portanto, a letra correta é a letra B. Analisando a letra C, diz assim: 2 meses após a intentona, todos os presos políticos que aguardavam o julgamento foram colocados em liberdade. Ou seja, não ocorreu isso. Com o fracasso da intentona, aqueles que participaram do movimento ficaram presos. O próprio Luiz Carlos Prestes ficou preso até 1945. Portanto, 10 anos presos. Eles ficaram presos, só foram libertados com a anistia em 1945. A letra D diz assim: a campanha anticomunista das classes dominantes contribuiu para que Vargas abandonasse seus planos continuistas. Em momento algum, Getúlio abandonou esse plano continuista. Pelo contrário, o plano era de continuar no governo como de fato continuou. A letra E diz assim: os revoltosos só se renderam depois de proclamada a suspensão definitiva do pagamento da dívida externa. Não houve qualquer negociação entre Vargas e os rebeldes. O movimento foi sufocado, foi reprimido pela polícia varguista e, portanto, o movimento foi derrotado.
A resposta, portanto, a resposta correta é a letra B. Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou esse temor que havia ao comunismo e deu o golpe de 37. Vamos agora tratar da terceira e última etapa do governo Vargas. O período em que ele governou de forma ditatorial. A época do Estado Novo no Brasil, de 1937 a 1945. Primeiro, a Constituição de 34 foi anulada. Uma nova Constituição foi colocada ao país. Desta feita, outorgada, imposta pelo presidente Vargas. Elaborada por uma única pessoa, pelo jurista Francisco Campos, que elabora essa Constituição que daria bases autoritárias para o governo Vargas. Essa Constituição, ela teria sido copiada pela Constituição fascista polonesa, recebendo assim o nome de Constituição Polaca. Uma Constituição que centralizou o poder nas mãos do presidente, que dissolveu todos os partidos políticos, que baniu o poder legislativo na esfera nacional, estadual e municipal. Foi criado um departamento para cuidar só da propaganda do governo Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então, uma Constituição super autoritária, num momento de centralismo político do país, vivido aí nessa terceira etapa da era Vargas, o chamado Estado Novo. O Departamento de Imprensa e Propaganda fazia uma intensa propaganda. A ideia era colocar o presidente Vargas como alguém que se preocupava com as massas populares, uma intensa doutrinação. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, procurava inclusive imitar o mesmo tipo de propaganda que era feito lá na Alemanha pelo Departamento de Propaganda hitlerista, né? Se vocês podem observar nessas imagens, que alguns cartazes produzidos pelo DIP assemelha aí o cartaz lá da propaganda nazista alemã. Então Getúlio vai governar nesses moldes aí de autoritarismo, de inspiração ao nazifascismo na Europa. Grandes concentrações públicas eram realizadas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda no dia 10 de novembro, no aniversário do Estado Novo, no próprio aniversário de Vargas, no dia 19 de abril. Foi instituído o Dia do Trabalho no dia 1º de maio, onde Getúlio falava à população. Foi a chamada Era do Rádio, onde esse meio de comunicação de massa dos anos 20 e 30, no caso nos anos 30, muito utilizado aí pelo DIP, onde foi criado inclusive um programa diário chamado A Hora do Brasil, que até hoje permanece aí como a Voz do Brasil, né? Se você observar numa cédula de 10 cruzeiros, a presença aí da imagem de Vargas, bastante explorada aí pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Bom, então começa aí o Estado Novo, período de autoritarismo. Getúlio Vargas vai sofrer aí a terceira tentativa de derrubar ele do poder. Tivemos a Revolução Constitucionalista de 1932, na primeira fase. Tivemos aí a Intentona Comunista de 35, na segunda fase. E em 1938, os integralistas que haviam apoiado Getúlio Vargas no golpe de Estado, mas como Getúlio suspendeu ou proibiu o funcionamento de qualquer organização política, a ação integralista brasileira foi colocada também na ilegalidade. Isso causou uma revolta aos integralistas que tentaram também derrubar o governo Vargas a partir de um golpe. Tentaram tomar a assalto o palácio do governo e derrubar Vargas. O movimento também fracassou, o movimento foi rapidamente contornado, os seus líderes foram presos, o Plínio Salgado, seu principal líder, foi inclusive exilado do país. Essa foi a chamada Intentona Comunista. Nesse período aí do Estado Novo,
O presidente Vargas, o governo Vargas, criou vários mecanismos de controle socioideológico, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, como nós já colocamos, o DOPS, que era uma organização de repressão policial, comandado ali pelo temido Filinto Miller, né? Departamento de Ordem Pública, era repressão policial. Os sindicatos atrelados ao Estado, embora sendo legalizados, mas ficaram atrelados, onde o Estado intervia, inclusive, na nomeação, na indicação dos presidentes de sindicatos. Em 1943, as leis trabalhistas foram inclusas na consolidação em um único manual. Consolidação das leis trabalhistas. Então, são os mecanismos criados por Vargas aí de controle nesse período do Estado Novo. Outros mecanismos, na questão econômica, o governo Vargas vai procurar impulsionar a industrialização brasileira. Para que ocorresse um impulso à nossa industrialização, era preciso que o Estado viesse a intervir em alguns setores caríssimos, como a chamada indústria de base. Então o governo Vargas vai criar vários órgãos e empresas estatais que vai cuidar de alguns setores da nossa economia. Em 1937, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo. A ideia era promover pesquisas no sentido de encontrar petróleo no Brasil. Em 1941, a criação da maior siderúrgica da América Latina, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Em 1942, a Companhia do Vale do Rio Doce, mais uma indústria de base, mais uma siderurgia no trabalho de extração de minérios. Em 1943, foi criada a Fábrica Nacional de Motores. E em 1945, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então, vocês observem aí que o governo Vargas, o Estado aí vai procurar intervir na economia com o objetivo de alavancar a indústria nacional, preferencialmente nacional, onde o próprio Estado vai aí criar algumas empresas estatais. E veio a Segunda Guerra, 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, que colocou em lados opostos dois grandes blocos, de um lado os países autoritários, o nazifascismo na Europa, somado ao Japão no Pacífico, do outro lado as democracias liberais. No primeiro momento, o governo Vargas demonstra uma neutralidade na guerra. Vai até tirar proveito da guerra, algum tipo de proveito econômico. Vai aproveitar das rivalidades daquele período da Segunda Guerra para obter vantagens. Como? No primeiro momento, o governo Vargas mantém a neutralidade, porém, pressionado pelos Estados Unidos, até uma ameaça de uma suposta invasão ao Brasil, vinda dos Estados Unidos, faz com que o presidente Vargas resolva negociar a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Antes, alguns até procuravam duvidar de uma possível participação do Brasil na Segunda Guerra. Alguns jornalistas chegavam a dizer que era até mais fácil a cobra fumar do que o Brasil participar dessa Segunda Guerra. Mas diante das pressões norte-americanas, o governo brasileiro cedeu e negociou. No momento das negociações, alguns submarinos alemães afundaram alguns navios brasileiros. Isso foi a gota d'água para que Getúlio Vargas então tomasse a posição oficialmente de declarar guerra ao eixo. A entrada do Brasil foi negociada, os Estados Unidos se comprometeu em financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Em troca, o Brasil cedeu algumas bases militares para os Estados Unidos, principalmente no Rio Grande do Norte, e o Brasil também enviou a Força Expedicionária Brasileira. Como mostra aí a imagem, a cobra fumou. Esse era o símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Nessa outra imagem, percebe aí a presença do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, negociando ali com o presidente Vargas a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil enviou em 1944 a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que desembarcou na Itália. Ocorreram alguns combates, né? Aproximadamente aí
Quase 500 soldados brasileiros morreram em campos de batalha lá na Itália, lutando contra resistências nazifascistas lá na Itália, né? E aí, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial vai criar um contraditório no governo Vargas. A contradição era, como é que nós defendíamos as democracias lá fora, lutando contra os regimes autoritários e vivíamos um. Criou-se no Brasil todo um clima, um ambiente de querer o retorno da democracia. Várias organizações no Brasil, a OAB, a União Nacional dos Estudantes, o Manifesto dos Mineiros, ou seja, de vários setores no Brasil, pressões para que o Getúlio Vargas viesse, portanto, a promover o processo de redemocratização do país. Diante dessas pressões, o presidente Vargas, então, toma algumas medidas, como fixou um prazo para a realização das eleições presidenciais para dezembro de 1945, concedeu anistia a todos os presos e exilados políticos. É nesse momento aí que o Luiz Carlos Prestes, que estava preso desde 1935, foi anistiado, portanto, foi dado a liberdade. E, ao mesmo tempo, Getúlio permite, então, a criação de novos partidos políticos para que pudesse concorrer às eleições presidenciais que estavam marcadas para dezembro de 1945. É nesse ambiente de democracia que surgem, então, os partidos políticos. Da linha varguista surgiu o PSD, ligado mais aos setores industriais, os nacionalistas industriais que tinham participado, expressões políticas que tinham participado do governo Vargas, ligado mais à burguesia nacional, e do trabalhismo surge o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Surge também daqueles grupos ligados ao capital internacional, do antivarguismo, né? Surge a União Democrática Nacional. Foi nesse clima aí também que, pela primeira vez, foi legalizado o Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido fundado desde 1922, porém passou a maior parte desse período na ilegalidade. Então é nesse ambiente de democracia, de retorno a uma democracia, onde surgem esses partidos políticos, né? Mas aí o presidente Vargas tem outras intenções. A intenção dele é continuar no governo. E Getúlio Vargas, então, quer continuar no governo nesse ambiente de democracia. Convoca partidários para que encampasse um movimento chamado queremismo, pedindo que ele, o Vargas, pudesse até, quem sabe, concorrer às eleições. Vargas com uma constituição democrática. Esse movimento queremista ganha as ruas. Contudo, o ministro de Guerra, Eurico Gaspar Dutra, já se apresentava como possível candidato do governo, governista. Contudo, porém, o movimento queremista ganhou as ruas. Queremos Getúlio. Diante dessa situação, em clima de desconfiança, o Marechal Dutra, pretenso candidato, né, governista, preferiu afastar Getúlio Vargas para que as eleições pudessem transcorrer de forma normal e evitar qualquer manobra política de Getúlio Vargas. Então, em outubro de 45, Getúlio Vargas foi afastado do poder pelo Exército, influenciado aí também pelos Estados Unidos, já que o modelo nacionalista de Vargas vinha de contra os interesses do imperialismo norte-americano, né? E Getúlio foi afastado em outubro. Quem assume a presidência é o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. As eleições transcorreram normalmente em 1945, dia 2 de dezembro, né? E a vitória do do candidato Dutra. Getúlio Vargas, então, se recolhe lá em suas fazendas no Rio Grande do Sul, né? E voltaria em 1953, aliás, voltou em 1950, eleito pelo povo. Encerrando assim esse período da era Vargas. Vamos trabalhar uma última questão relacionada a essa terceira etapa
da era Vargas. Diz assim: o período do governo de Getúlio Vargas de 37 a 1945 é conhecido na história do Brasil como o Estado Novo, em que os movimentos, letra A, os movimentos sociais contra o nazifascismo ganharam as ruas com o apoio do governo. Não, nesse período aí do Estado Novo, o presidente Vargas proibiu que a existência ou o funcionamento de qualquer organização partidária, inclusive os fascistas. A Ação Integralista Brasileira foi proibida de funcionar, portanto não houve esse movimento nas ruas ligado aos grupos nem comunista e nem nazifascista. Está errado a letra A. A letra B diz assim: os comunistas ocuparam vários cargos burocráticos e assumiram órgãos de propaganda política. Não. O presidente Vargas, durante o Estado Novo, procurou distanciar os comunistas do governo. Prendeu os comunistas. O Luiz Carlos Prestes foi preso, né? Então não houve essa aproximação dos comunistas. Na verdade, essa aproximação dos comunistas só aconteceu em 45, no movimento queremista, quando Getúlio anistiou, o próprio Luiz Carlos Prestes saiu da prisão para apoiar o movimento queremista, recebendo uma orientação da União Soviética. A letra C diz assim: os partidos políticos foram fechados. As bandeiras estaduais queimadas como símbolo do centralismo do poder. A letra C está totalmente correta. De fato, os partidos foram fechados, o federalismo foi banido do país nesse período, né? O Estado federalista deu lugar a um Estado unitário, os próprios símbolos estaduais foram proibidos de serem utilizados, as bandeiras, houve até uma solenidade de queima de bandeiras estaduais. Portanto, a letra C é a correta. Mas vamos ver a letra D. O sistema parlamentarista foi fortalecido pelo fechamento do Congresso Nacional e pela intervenção nos estados. Não, durante esse período não ocorreu no Brasil o sistema parlamentarista de governo. Ele só vai acontecer lá no governo João Goulart, né, entre os anos de 1961 a 1963. Não houve esse fato nesse período. E a letra E diz assim: a mobilização política do campesinato fortaleceu as bases de apoio ao Partido Comunista. Pelo contrário, durante esse período, o Partido Comunista continuou na clandestinidade, vindo a ser legalizado apenas em 45, quando concorreu àquelas eleições, inclusive elegeu 14 deputados federais e um senador. Portanto, a letra correta é a letra C. Bom, pessoal, trabalhamos aí a Era Vargas, tema bastante importante. O aluno deve se dedicar mais a esse tema, fazendo as suas leituras, seus estudos, e acredito que vocês vão se sair bem no Enem. Então, até breve.